Meus amigos, minhas amigas, o comentarista da Globo News, o Joel Pinheiro, fez uma afirmação em um dos seus comentários que é uma coisa que praticamente o Brasil inteiro já sabe, mas a imprensa estava com medo de falar, né? Ele disse que o fato de o Alexandre de Moraes manter o Bolsonaro preso lá na Papuda, ao invés de conceder a prisão domiciliar para ele, é uma vingança, né? Ele está cometendo uma vingança, tudo leva a crer que ele está se vingando, porque até mesmo o ex-presidente Collor de Mello foi solto por problemas de saúde, né? Está em prisão domiciliar, né? Teve a sua prisão da cadeia liberada e foi para a prisão domiciliar. E outros, né, outros criminosos aí já foram soltos também na mesma circunstância, com problemas de saúde, vai para casa, fica em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Mas acontece que parece que o Xandão está querendo realmente se vingar. E outra coisa que está acontecendo, pessoal, aí, né, nós temos até o comentário lá do Caio Junqueira, lá da CNN, explicando, né, porque se o Bolsonaro vier a falecer, aí a coisa vai ficar muito pior para os ministros do STF, né? Então os ministros, eles estão começando já a pegar no pé do Xandão para que ele libere o Bolsonaro e que ele libere uma prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Então o clima tá quente, pessoal. O Lula tá querendo queimar o Toffoli. Essa daí é boa, hein? O Toffoli vai dançar. Já tá todo mundo, não é só o Lula, não. É o Lula e outros ministros do STF que estão querendo que ele peça licença do cargo, peça afastamento por motivo de doença, invente qualquer desculpa lá e se afaste do cargo e depois venha até a abdicar mesmo do cargo, pedir demissão, sair fora mesmo de vez, como fez o Barroso, né? O Barroso simplesmente pediu para ir embora, viu que o clima estava começando a ficar quente, lei Magnitsky para todo lado, cancelamento de vistos para os Estados Unidos, tal. Ele pegou o boné dele e saiu fora, né? Então eles estão querendo que o Toffoli faça a mesma coisa. O Xandão ainda tá com moral, porque o Xandão, o Lula tem uma dívida, né, de gratidão ao Xandão por conta da eleição, né, de 2022, onde o Xandão, você sabe, fez todo aquele favorecimento para que o Lula fosse eleito. Bom, pessoal, eu não vou falar mais nada, chega de enrolação, eu quero que vocês assistam esse conteúdo, porque está sensacional, pessoal. Esse conteúdo de hoje está fantástico. Vamos assistir aí, só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, beleza? E deixa um comentário aí dizendo o que você está achando de tudo isso. Falou? Vamos lá então, pessoal, vamos assistir aqui ao nosso conteúdo. A investidora ligada ao caso Master recebeu R$ 1 bilhão de empresas ligadas ao PCC. Esses dados foram recebidos pela CPI do crime organizado, que aprovou hoje a convocação da ex-noiva de Daniel Vorcaro. Otávio Guedes, boa tarde para você. Boa tarde. É a prova de que o senador Alessandro Vieira estava certo. O caso Master é um caso sério e grave de crime organizado. A situação de saúde do ex-presidente Bolsonaro, a gente tem visto, está muito delicada. São dias já internado, agora com uma perspectiva de melhora, mas como a gente ouviu, inclusive o médico falando ainda, inspira muito cuidado sim. Essa questão da broncoaspiração, ela tende a piorar com ele continuando na cela. Pelo ambiente da cela em si, o Valdo bem colocou, pelo fato de que ali ele não tem nenhum cuidador, dorme, fica sozinho, portanto demora mais tempo até que isso possa ser percebido, então ele estaria mais seguro do ponto de vista médico, melhor cuidado e num ambiente melhor para a saúde dele na prisão domiciliar. Acho que a essa altura não tem muita dúvida quanto a isso. A gente tem o precedente do ex-presidente Collor, que conseguiu a prisão domiciliar por motivos de saúde numa situação que não estava nem próximo daquilo que o Bolsonaro vem enfrentando. É um fato, podemos discutir se ele deveria ser assim ou não, mas ex-presidentes no nosso país têm um tratamento diferenciado. Olha as condições de encarceramento a que o Lula foi submetido, muito diferentes do resto da população. Olhem as condições a que o ex-presidente Collor foi submetido e depois a rápida transferência para a prisão domiciliar por motivos de saúde. Para o ex-presidente Bolsonaro, deve ser dado o mesmo tratamento. Não fazer isso a esta altura começa a parecer muito mais uma questão de vingança do que uma questão realmente de execução penal nos mais estritos moldes da justiça no Brasil. É claro. Essa internação. Tá aí, pessoal, vocês viram o Joel Pinheiro afirmando que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é vingança, é pura vingança, porque não tem mais nada a ver com a justiça isso, né? Ele já não está respeitando a Constituição,
jurisprudência deles, né, de soltar outras pessoas quando tem problema de saúde, e ele não está fazendo, ou seja, ele não está respeitando nada, né? Ele está fazendo o que ele bem, continua fazendo o que ele bem entende, né? Parece que esse Xandão, ele não perde a pose, né? Ele continua achando que é o dono do Brasil. Com toda essa crise, ele continua achando que é o dono do Brasil. Inclusive, ontem, pessoal, só um comentário rápido aqui, eu sei que vocês querem ver o conteúdo aí. Mas saiu aí uma notícia de que a esposa do Alexandre de Moraes entrou com uma ação, né, de calúnia e difamação contra o Alessandro Vieira, que é justamente o relator, né, dessa CPMI do crime organizado. Esse que no começo, no primeiro comentário lá do Otávio Guedes, ele disse que o Alessandro Vieira estava certo e que esse escândalo do Banco Master é, na verdade, um escândalo de crime organizado, né? Isso que está acontecendo lá é o crime organizado atuando. Então, você vê que o Alexandre de Moraes e a sua esposa estão tentando intimidar o processo da CPMI do crime organizado. Olha aí. Do Bolsonaro difere das outras, né? Foi uma internação por uma broncopneumonia que poderia ter evoluído, sim, para a morte, para um óbito, né? Isso era uma apreensão nos últimos dias, inclusive na família Bolsonaro. Segundo, que a própria situação do ministro Alexandre de Moraes é diferente da situação do ministro Alexandre de Moraes do ano passado. A chave e a situação política dele muda completamente a partir do envolvimento dele indiretamente no caso Master, né, com um contrato ali de 129 milhões da mulher, do escritório da mulher. Isso tudo tem gerado ali dentro do Supremo Tribunal Federal uma demanda, um pedido, e eu tenho a informação que pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal já o alertou de que seria melhor, neste momento, conduzir o ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, porque, na prática, o que foi falado, e essa é a avaliação também, boa parte ali dentro do Supremo, de que se Bolsonaro morre na prisão, isso vai ter um impacto político muito forte nos próximos 6 meses na política brasileira, vai afundar ainda mais o Supremo Tribunal Federal nessa maior crise de imagem e de credibilidade, porque passa pelo envolvimento também do Alexandre de Moraes com o Master, mas também do Dias Toffoli com o Master, vai inflamar candidaturas bolsonaristas com discurso anti-supremo durante a campanha eleitoral neste ano, vai ampliar as chances do próprio Flávio Bolsonaro ser eleito presidente da República contra o presidente Lula, e isso geraria um contexto amplamente favorável político em 2027 para que haja um impeachment pela primeira vez na história de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o caso Master podendo influenciar nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de conduzir ou não à prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos colocar na conversa uma outra apuração da Malu Gaspar, também lá no jornal O Globo, a informação de que o presidente Lula articula nos bastidores uma licença de Dias Toffoli do STF e uma eventual renúncia do ministro. O objetivo seria evitar o surgimento de novas denúncias contra Toffoli. O blog ouviu interlocutores de Lula, que dizem que o presidente tem pedido a pessoas próximas de Toffoli que o convençam a se afastar, alegando motivos de saúde. Depois, no médio prazo, o objetivo é deixar o tribunal de forma definitiva. Também nos bastidores, Toffoli tem negado a intenção de se afastar do cargo, mas a movimentação, por si só, né, Otávio Guedes, é bastante relevante, né? A relação de Lula com Toffoli nunca mais foi a mesma. Ele foi indicado por Lula, foi AGU de Lula, foi chefe da... Trabalhou com o José Dirceu. Sim, trabalhou com o José Dirceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele foi, não sei se ele foi AGU, agora me escapa, mas ele foi chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil com o Dirceu. E trabalhou com o Dirceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, Priscas Eras, isso. Mas, enfim, depois do episódio quando ele estava preso e ele não deixou ir no velório, foi do irmão, né? Não do neto. Do irmão. Do irmão. A relação nunca mais foi a mesma. Matheus Teixeira, e aí a gente tem alguns ministros da Suprema Corte que passaram a discutir uma possibilidade de renúncia do ministro José Dias Toffoli. Ele que é mencionado nas conversas de Daniel Vorcaro. Conta pra gente, Matheus, se tem força para um convencimento a José Dias Toffoli, porque caberia somente a ele próprio pedir para sair da Suprema Corte. Perfeito, Uribe. O próprio ministro Dias Toffoli nos bastidores é categórico em dizer que não vai sair do STF, inclusive fez um movimento de suspeição justamente para isso. Mas, por outro lado, há sim ministros que avaliam que vai chegar um momento que será inevitável uma renúncia, uma aposentadoria, algo desta natureza, porque a crise só cresce e não vê nenhuma luz no fim do túnel. Quando que o Supremo vai sair do epicentro da crise do Banco Master? Ninguém tem esperança de que isso aconteça rapidamente e, portanto, uma saída do ministro Dias Toffoli poderia aliviar essa crise. Não vamos esquecer que o
o ministro Alexandre de Moraes também tem uma situação delicada em relação a isso. A mulher dele, Viviane Barros de Moraes, firmou um contrato de 3 anos a 129 milhões com o Banco Master. Isso elevou muito a temperatura contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a avaliação é que Moraes, apesar de estar também muito complicada a situação, assim como Toffoli, tem um respaldo político maior, inclusive tem o governo federal ali, que também evitaria, digamos assim, comprar uma briga frontal com Alexandre de Moraes. A gente sabe que, historicamente, desde o começo do mandato, desde muito antes do caso do Banco Master, a gente noticia que sim, o presidente Lula tem algumas rusgas com o Dias Toffoli, porque ele foi quem indicou Toffoli para o Supremo Tribunal Federal em 2009 e depois, quando ele estava preso, ele não permitiu que o presidente Lula fosse no velório do irmão dele. E isso criou, sim, um clima muito ruim entre os dois e que também prejudica a situação, muito diferentemente de Alexandre de Moraes, que conduziu todo o processo contra Jair Bolsonaro e que, portanto, também ficou muito marcado como uma pessoa que conseguiu, na visão do STF, conter os avanços autoritários de Jair Bolsonaro. Portanto, ele tem hoje um simbolismo maior dentro da corte, o seu trabalho, e sacrificar Alexandre de Moraes teria um custo político muito maior do que sacrificar Dias Toffoli. Portanto, seria por meio de Dias Toffoli que viria algum gesto para pacificar e para abaixar a temperatura, e que seria, em vez de aguardar eventualmente uma eleição que lá em outubro resulte numa maioria esmagadora bolsonarista no Senado, que criaria um ambiente para o impeachment, uma antecipação de uma decisão dessa natureza e uma aposentadoria antecipada, uma renúncia, algo do tipo, para tentar tirar o foco do Supremo Tribunal Federal. Fato é que o ministro resiste, mas sim, tem uma ala do STF que vê isso como inevitável. Não deve ser alguma decisão para a próxima semana, mas que sim, ao longo das investigações podem surgir mais coisa, a temperatura que já está alta vai aumentar e alguém pode ser sacrificado, alguém pode ir para o sacrifício, e esse nome não seria Moraes, seria Dias Toffoli, Uribe. Aí, pessoal, vocês viram, né, que tá todo mundo querendo fritar o ministro Dias Toffoli, né? A batata do Toffoli tá assando, já tá bem assada, já logo logo vão dar um jeito de derrubar ele, né? Se ele não sair sozinho, é muito provável que derrubem ele de alguma forma, né? O Alexandre de Moraes, como você viu aí, mantém-se firme e forte por conta da dívida de gratidão que o Lula tem com ele, né? Por causa das eleições de 2022, quando o Alexandre de Moraes era o presidente do TSE e fez todo aquele favorecimento que você já sabe toda a história, né? Proibindo perfis de direita, tirando do ar pessoas, jornalistas de direita, pessoas de direita, né, sendo censurados a todo lado, né? E o Lula podia falar o que ele bem entendesse, o PT podia falar o que ele bem entendesse, né? O Bolsonaro não podia falar que o Lula era apaixonado pelo Maduro, pelo Fidel Castro, por toda essa gente, pelo Ortega, toda essa ligação que ele tem com os comunistas aí, com os ditadores, né? Não podia ser falado nada disso, né? Mas bastou passar a eleição aí para o Lula estender tapete vermelho para o Maduro, né? E hoje a gente sabe que Maduro é um narcotraficante que vai morrer na cadeia lá nos Estados Unidos, né? Então é isso, pessoal. A coisa tá dessa forma, né? Como eu falei ontem, cada dia um novo capítulo, vão surgindo novos eventos, novos detalhes, né? As coisas vão andando. E o Lula, eles estão extremamente preocupados, tanto o Lula como os ministros de esquerda, esses que apoiam o Lula, eles estão preocupados porque todo esse escândalo não é só que está prejudicando o STF, mas principalmente porque o escândalo está prejudicando a eleição do Lula, porque essa gentarada toda aí é extremamente ligada ao Lula. Ou seja, onde o Lula está, em volta, tem corrupção, tem bandalheira e outras cositas más, né? Deixa o seu like aí, pessoal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, que é muito importante. O que você está achando de tudo isso, né? Será que vão fritar o Toffoli? Eu acho que esses dois ministros aí, assim que passar as eleições, a casa deles vai cair, viu? Talvez eles se segurem até o começo do ano que vem, mas depois acabou para eles, se tudo der certo, né? E a direita, né? Nós da direita conseguirmos eleger uma maioria de senadores, né? De direita que estejam dispostos a ir para frente, né? Num processo de impeachment de ministros do STF. E é importante que essas pessoas que sejam eleitas não tenham rabo preso, né? Porque se tiverem rabo preso, vão ficar com medo, como esses que estão aí, né? Muitos desses que estão aí, né? Principalmente o Davi Alcolumbre, que está lá e não quer colocar um processo de impeachment de jeito nenhum, né? Morre de medo da retaliação dos ministros do STF.
É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.